E bem-vindos a mais uma edição do Direto ao Ponto. No tema de hoje nós vamos falar das alterações à Lei Geral do Trabalho, que poderá ter no regime de contrato por tempo indeterminado como regra e principal novidade na celebração contratual entre a entidade empregadora e o trabalhador. Esta é uma das inovações do anteprojeto da proposta de lei de revisão da Lei Geral do Trabalho. Esta é uma das inovações do anteprojeto da proposta de revisão da Lei Geral do Trabalho. A proposta do novo diploma foi apreciada pelo Conselho Nacional de Concertação Social e discutida também com as centrais sindicais e outros organismos da sociedade civil. O diploma já se encontra no Parlamento para a apreciação dos deputados. No programa de hoje, vamos olhar de forma mais detalhada para algumas das principais alterações do documento que rege a relação entre empregador versus empregado. Fique para ver nos minutos que se seguem. Otávio Capita é jurista, especialista em Direito do Trabalho. Boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. A introdução do contrato por tempo indeterminado como regra é a grande novidade desta proposta, sendo que, a quando da aprovação da lei atual, muitos especialistas alertaram para o risco que representava o facto de se tornar o contrato por tempo determinado como regra. Levamos 7 anos a alterar a medida. O que eu começo por lhe perguntar é: o que é que esteve na base desta mudança de decisão? Um dos objetivos fundamentais para que, antes de mais, eu agradeço o convite da TV Zimbo e saúdo os telespectadores e indo ao ponto da sua questão. 7 anos no país, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Há uma lei atual que regula e estabelece a Lei Geral do Trabalho, que é a Lei 7/15, mas 7 anos depois o quadro econômico e social do país levou com que os objetivos traçados pela Lei 7/15 não fossem alcançados satisfatoriamente. Estou presente que houve um acérrimo debate na sociedade na altura da elaboração da proposta que depois tornou-se lei, que é a Lei 7/15, mas foi uma opção legislativa da altura e que prontamente em 2017 foi assumido um compromisso eleitoral, no sentido de que ainda dentro deste mandato pudesse ser alterado este regime-regra do contrato por tempo determinado para o contrato por tempo indeterminado. Está a dizer que nós alteramos o aspecto que está ligado com a segurança do trabalho por razões económicas? É um aspecto que flutua em função do contexto económico? Por razões económicas. Mas antes disso, vamos entrar aqui para os momentos que traz, sim. que foram aqueles que marcaram, então, as diferentes fases até chegarmos ao momento em que nós estamos em 2022, em que estamos a discutir a possibilidade de normalizarmos, então, essa relação entre empregado e empregador. Se me permitir, eu prefiro começar, embora cronologicamente incorreto, por 2022, sendo certo que é um compromisso do Estado em garantir o emprego. Decorre da Constituição, que é o Estado que deve garantir as condições econômicas para que haja crescimento econômico, que haja promoção de emprego e haja proteção dos postos de trabalho. Apesar do regime-regra da Lei 7/15 ter previsto como regra o contrato por tempo determinado, a verdade é que o compromisso público, com a aprovação da lei ao intervir no mercado de trabalho, era assegurar até hoje os empregos que foram gerados. Mas em 2000 havia uma lei, que é a Lei 200,
que foi alterada em 2015. Que previa o contrato por tempo determinado como regra. Que previa o contrato determinado como exceção, não é? E o indeterminado como regra. E também, se me permitir, o nosso futuro hoje veio demonstrar que está no passado. Há um conjunto de princípios e valores que a lei de 2000 consagrava, que hoje entendeu-se, depois de um estudo apurado e de concertação social e a crítica da ciência, dos cientistas, dos especialistas de direito do trabalho, fez com que hoje levantasse a questão da necessidade de alteração dos principais aspectos que regulam a Lei 7/15. A quem é que se aplicam estas alterações que nós hoje estamos a discutir? Nós vamos discorrer ao longo do programa. Está previsto um ponto sobre a avaliação do hábito de aplicação da lei, mas nesse exato momento, se me permitir voltar o slide anterior, Domingos Muxiri, por favor, vamos voltar rapidamente ao slide número 1. Há necessidade de destacar que a atual lei, que foi aprovada em 2015, foi aprovada num contexto de fim de um governo. E hoje nós temos um outro governo, temos um conjunto de metas e compromissos eleitorais que foram assumidos com a sociedade em 2017 e que este compromisso hoje se materializa com este anteprojeto que vai à discussão na Assembleia Nacional. Se me permitir, eu penso... exatamente, estamos no âmbito da aplicação. Em 2015, não se aplicava, ou não se aplica, porque ela ainda está em vigor, ao leque de relações jurídico-laborais, os trabalhadores ao serviço de representações diplomáticas ou consulares de outros países e organizações internacionais, o trabalho familiar, o trabalho ocasional, os consultores e membros da administração de empresas com contrato de prestação de serviço, atendendo que o contrato de prestação de serviço, apesar de ser afim ao contrato de trabalho, não cria uma relação de trabalho em que o próprio técnico ou consultor é autônomo para prestar a sua atividade científica. Com a proposta de atualização da Lei Geral do Trabalho, prevê-se que um leque de exclusões mais reduzido do que a lei atual de 2015. Por exemplo, mantém-se a exclusão da aplicação da Lei Geral do Trabalho, os trabalhadores ao serviço das representações diplomáticas, os consultores, por razões que acabei de explicar, e também exclui-se a aplicação da proposta de atualização da Lei Geral do Trabalho aos funcionários públicos e aos trabalhadores que exercem a sua atividade profissional num organismo público, sobretudo porque estes têm um regime próprio. Os únicos organismos públicos que será aplicável tanto a atual e como a que desde 2000, a atual e a futura Lei Geral do Trabalho que será aplicável são as empresas públicas, pela natureza da sua atividade. Certo. A outra grande novidade é a introdução dos direitos de personalidade. O que eu pergunto aqui é como é que ficam aqueles casos dos trabalhadores que, usando meios das empresas, coloquem informação pessoal nestes meios. Até que ponto é que o facto do empregador ter acesso a essa informação, isto não pode ser entendido como uma cedência tácita desta mesma informação? Não, é preciso ter bem presente que a Lei Geral do Trabalho, seja atual, seja a futura, consagra um conjunto de direitos laborais e profissionais, mas não exclui os deveres profissionais. E nunca podemos perder de vista que a utilização de meios colocados à disposição ao trabalhador são do empregador e não são do trabalhador. Penso que este ponto aqui, o foco, é um alargamento de um conjunto de direitos que não estão estritamente ligados
a área profissional e laboral, mas visam proteger os direitos de personalidade do trabalhador. Estamos a falar destes três. Sim, sobretudo esses direitos já estão consagrados no ordenamento jurídico angolano, mas entendeu-se que há necessidade de determinadas situações da vida profissional ter bem presente a necessidade do reforço de alguns direitos de natureza civil, atendendo que a própria relação jurídico-laboral é, em regra, uma relação de natureza civil, que é a liberdade de expressão e de opinião. Essa liberdade de expressão e de opinião sem ultrapassar os limites daquilo que é o temor reverencial e o dever de respeito e sã convivência entre os trabalhadores e os empregadores. A integridade física e moral, isso é fundamental para prevenir que todas aquelas situações por parte do empregador que corresponde ao abuso de poder ou o excesso no exercício dos poderes do empregador possam ofender a integridade física e moral do trabalhador. No lado da relação jurídico-laboral, o trabalhador é o lado mais fraco. É o lado que está condicionado pelo tipo de vínculo a perder o emprego, etc., e garantir que esteja na organização. Mas isso não significa que sobre o trabalhador, o empregador tem direitos absolutos, ao ponto de agredi-lo ou ofender a sua honra e a sua dignidade. Penso que está bem na proposta que se reforce os aspectos ligados à integridade física e moral. Porque o trabalho que a Inspeção Geral do Trabalho desenvolveu pode notar alguns excessos por parte de alguns empregadores que atentaram contra a integridade física e moral. Reserva da intimidade. A reserva da intimidade garante com que, apesar de eu estar no trabalho, ao contrário do exemplo que citou, eu não deixo de ter uma vida pessoal, não deixo de ter uma vida pessoal, uma vida privada. Tenho interesses e esses interesses devem ser respeitados. Há um princípio de proteção dos interesses e direitos legítimos dos trabalhadores, entre eles a vida privada. Há limites de intervenção ou de ação do empregador relativamente a tudo aquilo que não é do fórum profissional do empregador. Pode apontar um caso concreto? Posso. Por exemplo, aspectos ligados se o funcionário está ou não em vias de divórcio. Isso ficar claro sobre a avaliação de desempenho. O funcionário não é obrigado a esclarecer determinados aspectos ligados à sua vida pessoal. Ainda que isso comprometa o seu desempenho e exercício da sua atividade? Que fique claro que o desempenho profissional, a explicação dada pelo trabalhador, que seja do ponto de vista profissional. E outros aspectos ligados à vida privada do trabalhador estão reservados, não sendo ele obrigado a revelar aquilo que ele não quiser ao empregador, sem que com isso esteja prejudicado o seu vínculo laboral. Certo, mudamos só e entramos para a proteção de dados. O que é que se pretende com este artigo? A entidade empregadora, na proposta de atualização da Lei Geral do Trabalho, não pode exigir ao candidato a emprego ou o trabalhador que preste algumas informações. Essas informações estão lá, taxativas, que têm a ver com a sua vida privada, salvo aquelas estritamente necessárias e relevantes para a avaliação da execução do contrato. Não havia em 2015? Não há em 2015, é uma novidade em 2022 e também em 2022 com a proposta a saúde ou estado de gravidez, salvo quando particulares exigências, não pode ser uma informação que é obrigatória a ser prestada pelo trabalhador. Tudo aquilo que tem a ver com solicitação da vida privada do trabalhador deve ser solicitado por escrito e fundamentado em documento médico quando é um assunto sensível. Há algumas situações que têm a ver com as mulheres, por exemplo, que a lei salvaguarda. Se uma candidata está grávida, por exemplo,
Isto é uma informação pessoal, é relevante para o emprego, mas o legislador consagra a proteção e a possibilidade desta informação ser distrito fórum pessoal e não ser obrigada, salvo se esta informação para aquelas atividades, como por exemplo a atividade desportiva, ser relevante para a constituição da relação do emprego. Certo. Outras não necessariamente. Dr. Davi, nós vamos rapidamente fazer o intervalo, mas deixe-me só perguntar-lhe ainda sobre o tema ligado aos direitos de personalidade e em relação à liberdade de expressão, para saber em que medida é que a liberdade de expressão poderá ir em contramão com o dever de zelo e de sigilo por parte do trabalhador. Ok. O dever de zelo e sigilo do trabalhador são os limites exatamente da liberdade de expressão. Nós temos liberdade de expressão na medida em que somos um ser humano. A liberdade de expressão tem limites? Sim, somos um ser humano, mas os direitos não são absolutos. Esses direitos devem ser, do outro lado, contrapostos com os deveres profissionais. Nós temos liberdade de expressão na medida em que não expomos os aspectos ligados à nossa atividade laboral. Hoje tem sido recorrente nós assistirmos por via das redes sociais o vazamento de informação, em alguns casos sigilosa. Sim, mas isso aí já não é liberdade de expressão. Expondo situações relacionadas ao dia a dia das empresas, alguns deles até em tratamento, mas em fórum restrito. Qual é o entendimento? Quais são os limites? Deixa-me citar um exemplo. O empregador, por exemplo, pode ter uma opção política, pode ter uma visão sociológica, econômica, etc., da sociedade. E por estar na posição de empregador, necessariamente os trabalhadores não são obrigados a concordar com aquilo que é a visão política ou social, estratégica, que a visão sociológica ou política que o empregador tem. Aqui o limite da liberdade de expressão são as questões profissionais. Então, há um direito de liberdade de expressão, mas que não viola os deveres profissionais, entre eles da lealdade e do sigilo profissional. Eu posso expressar-me, tenho capacidade e maturidade para expressar, opinar, sugerir, trabalhar com o empregador, e em que eu tenho a liberdade de pensamento, tenho a possibilidade de expressar aquilo que são os meus sentimentos. Ou seja, o contrato de trabalho não retira o sentido de que eu posso apresentar ao empregador uma visão, uma proposta, uma sugestão e exprimir-me livremente, sem estar condicionado ao vínculo laboral. Esta prática pode desencadear um processo disciplinar quando há violação do sigilo profissional, quando ultrapassa os limites da liberdade de expressão. Certo, Dr. Davi, nós vamos agora fazer um breve intervalo. Vamos voltar a falar na segunda parte, porque temos exatamente este tema, este slide sobre o tipo de contrato de trabalho que passa a ser regra, que é o contrato por tempo indeterminado, que é a grande novidade então desta proposta, muito reclamada por diversos atores da sociedade civil, nomeadamente as plataformas sindicais. Vamos saber mais detalhes quando regressarmos para continuar a debater este tema. Até já. Uma vez mais, boa noite. Segunda parte deste Direto ao Ponto. Estamos a falar das alterações à Lei Geral de Trabalho. O tema está em discussão. Já deu entrada no Parlamento para ser analisado pelos deputados e muito provavelmente dentro em breve vamos tê-lo a ser discutido numa plenária para aprovação na Generalidade. Enquanto isso, nós aqui vamos olhando para alguns dos aspectos que consideramos relevantes, tal como eu slide que se segue já de seguida. Estamos a falar das alterações e uma das alterações é a existência de contratos especiais. Exato. Porquê? Exato. Existem vários, mas existem dois que constituem uma novidade. São considerados especiais porquê? Porque tem uma regulamentação própria, específica, distinta do regime que é aplicável aos demais contratos. O contrato que tem a ver com a comissão de serviço, entendeu-se o grupo técnico que havia duas formas de constituição das relações de trabalho, que era a nomeação
e o contrato. E o contrato sendo este por tempo determinado ou por tempo indeterminado. Mas pela natureza da atividade pela qual eram vinculados as pessoas que estavam em comissão de serviço, elas respondiam a um conjunto de cláusulas, sendo que na prática veio-se revelar um verdadeiro contrato. Então, hoje, pela proposta que está no anteprojeto, faz com que haja necessidade de melhor reforçar o aspecto ligado à proteção do trabalhador quando ele cessa a comissão de serviço. Por exemplo, está garantido na proposta que, ainda que ele cesse as funções, tenha pelo menos até 2 meses de garantir os seus salários, seja o base, seja a remuneração complementar. Independentemente do tempo que ele esteve vinculado? Independentemente do tempo que esteve vinculado. Se ele trabalhou apenas 6 meses, o contrato, a relação... A partir do momento que está constituído o contrato da comissão de serviço, ele primeiro cessa todo o tempo, a qualquer momento. Exato. Não há um prazo específico de validade. Isso está condicionado ao acordo entre as partes. Entre as partes. E quando cessa, há um conjunto de garantias que até então não estavam previstas na lei atual e que estão reforçadas agora no anteprojeto. Esta possibilidade de garantir os salários pelo menos por um período de até 2 meses e o fato de se garantir o regresso na origem quando eventualmente o trabalhador é quadro da empresa. Não sendo o quadro da empresa, tem esses 2 meses de que se dá a possibilidade de manter-se, porque a cessação, quando é por iniciativa do empregador, muitas das vezes o próprio trabalhador não está precavido relativamente à cessação da comissão de serviço. Então o legislador entendeu, e bem, penso que os deputados haverá consenso, no sentido de salvaguardar a proteção do trabalhador quando tempestivamente, por razão da própria lei, que dá a possibilidade do empregador cessar a relação de comissão de serviço, poder ser protegido nos seus direitos. O teletrabalho é uma realidade incontornável, crescente, nascente, sobretudo no atual contexto mundial. Todos nós, incluindo Angola, passamos pelo período da Covid-19, em que ensaiou-se novos modelos de relação de trabalho. Chegamos então ao grande ponto. A grande viragem da Por essa proposta. razão eu disse que o futuro desta lei está grandemente no passado, que é recuperar as linhas de força, não está aqui, da lei de 2000, mas que torna o contrato por tempo determinado. Em 2015, atualmente, há um prazo de validade dos contratos que podem ser renovados até pelo menos 10 anos. Isto tem um efeito de fazer com que as pessoas tenham instabilidade na relação jurídico-laboral. A nossa Constituição tem alguns princípios, entre eles a estabilidade de emprego. E hoje o que se levanta relativamente à Lei 7/15 é exatamente esse contrassenso. Se ela estabelece a regra por contrato por tempo determinado, o emprego é instável, está condicionado a um prazo longo até que haja a conversão contratual para contrato por tempo indeterminado. Mas aí eu sou obrigado a lhe perguntar, nós Sim, só sim. conseguimos, só se pode falar de segurança e estabilidade do emprego pela longevidade, por tornar o contrato, a relação, o contrato por tempo indeterminado? Ambos criam emprego, mas a questão que se coloca é, quando o vínculo é determinado, e aproximando-se a cessação do vínculo estabelecido, há instabilidade por parte do próprio trabalhador, que vê a sua situação, a sua vida familiar, social, etc., a regredir pela possibilidade de estar desempregado. Hoje, num contexto econômico adverso por força do quadro da Covid, muitos empregos foram perdidos. Há uma taxa enorme de desemprego. Nós conseguimos aferir em que medida é que o facto de termos tido esses 7 anos com o contrato por tempo determinado como regra terá prejudicado postos de trabalho? Não, a questão do
do contrato por tempo determinado, ou melhor, a questão do desemprego não decorre da lei, decorre da realidade econômica. O que decorre da lei é a estabilidade da relação. Estabilidade da relação. Certo. Os empregos estão lá, alguns contratos estão estabelecidos por determinação legal, mas a questão que o legislador pretende em 2022 é garantir maior estabilidade dos vínculos laborais. Avançamos. Ok. Queria ressaltar que há um compromisso maior e melhor regulamentado nesta lei relativamente ao trabalho prestado pelos trabalhadores estudantes. Todos aqueles trabalhadores que por alguma razão de força maior, no passado, até o momento da constituição da sua relação jurídico-laboral, se viram impedidos de estudar e querem agora trabalhar e estudar, porque é sabido que a educação é um elemento fundamental para garantir a aquisição de competências académicas, profissionais, e progressão etc., na carreira. E progressão na carreira. Hoje temos um quadro menos protegido como aquele que se pretende em 2022. Por exemplo, se um trabalhador, na constituição da relação jurídico-laboral, não informou ao empregador que também é estudante, o empregador não era obrigado a justificar as faltas por motivos de frequência, por provas de frequência ou exame, mas por força daquilo que se propõe para 2022, já esta falta de justificação de falta já está afastada. E também em 2015, no atual quadro, o trabalhador estudante só é aquele que pode e deve estudar no período pós-laboral, não necessariamente na compatibilização do horário de trabalho. Hoje, em 2022, entendeu-se que haveria necessidade de concertação em que há possibilidade, se há acordo entre as partes, o trabalhador pode, na proporção do tempo que trabalha, receber uma remuneração. E aqui temos o aspecto relacionado com as faltas, não é? Exatamente, tal como se referia há pouco. Exatamente. É o fato que eu ressaltei, que tem a ver com uma maior possibilidade de proteção para os trabalhadores estudantes, embora sem estatuto prévio e acordado. Em 2015, para que alguém beneficie do estatuto de trabalhador estudante, é necessário que esta condição seja prévia no início da relação jurídica e laboral. Entramos para o último slide. Nós tivemos até agora a falar de novidades que são, de grosso modo, positivas, não é? Positivas para o lado do trabalhador. Exato. Chegamos agora ao ponto do Mildo Mochiro, o último slide que tem a ver com o alargamento das medidas disciplinares. Exatamente. Ou seja, a parte onde a coisa já dói para o lado do trabalhador. Exato. Agravamos? Não agravamos. Os relatórios da Inspeção Geral do Trabalho denotaram que a escassez ou o parco leque de sanções disciplinares tendia para privilegiar o despedimento, sendo certo que em 2015 só temos 4 sanções disciplinares, que é a administração verbal, a administração registada, a redução temporária de salário e o próprio despedimento. Atendendo que a própria redução de salário tem um limite de até 6 meses, não pode ser superior a 20% do salário do trabalhador, e este valor de redução de salário ainda ter que ser depositado na Segurança Social numa conta referente a medidas disciplinares, a prática veio demonstrar que há hoje uma facilidade de despedir as pessoas. Então o legislador entendeu, e bem, recuperar 2 sanções disciplinares que já existiam na Lei 2 de 2000, que é exatamente a suspensão do trabalhador sem remuneração, a suspensão do trabalhador sem remuneração e a possibilidade de despromoção na categoria. Então, no rol de 4 que hoje temos de sanções disciplinares, no futuro teremos 6 sanções disciplinares que de alguma forma mitigarão os conflitos jurídicos, ou melhor, punirão os conflitos jurídicos laborais sem necessariamente levar com que as pessoas sejam despedidas. De forma resumida, que impacto económico é que estas alterações da lei poderão provocar, uma vez aprovada nos termos em que ela está estabelecida? A proteção das relações jurídico-laborais, a proteção do emprego,
Eu penso que com aquilo que se pretende, com o atual quadro legal, tudo aquilo que são vínculos jurídico-laborais garantirão maior estabilidade e durabilidade da relação laboral. Tem sido frequente, e quando se adotam esse tipo de medidas, haver também fricções entre os diferentes agentes da sociedade civil. Há suficiente interação com as plataformas sindicais com relação ao que prevê essa proposta de alteração da Lei Geral do Trabalho? Como citou no início do programa, isto decorre exatamente deste alinhamento entre o É que depois há uma diferença entre o que se diz e o que se faz, porque no caso, Não, por exemplo, quando da atualização já- do salário mínimo e do salário da função pública, Exato. as plataformas sindicais disseram que não foram tidas nem ouvidas. Não, mas neste caso foram. Esta proposta, É a esse de consenso. anteprojeto é a de consenso de uma ampla concertação social que envolveu as forças sindicais. Doutor Otávio Capitão, vou agradecer a sua disponibilidade para falarmos obrigado. desse assunto, que não se esgota por aqui. Exato. É bom que se saiba, ainda há muito para falar, assim como também ainda há muito para ver aqui na TV Zimbo. Desde logo, a seguir a este Direto ao Ponto, vai ter a possibilidade de acompanhar o show da Zimbo, que hoje, imaginem, vai ter Yuri da Cunha como o grande convidado desta sua noite de sábado. Já sabe, tem espaço para afastar as cadeiras e convidar a sua esposa, a sua irmã, seu filho, seu amigo, para poder dar um pé de dança com o nosso convidado desta noite. Dispensa desde logo a apresentações, portanto, Yuri da Cunha já a seguir no Show da Zimbo, um programa a ser conduzido pela Edmilza Santos e também pelo Caiaia Júnior. Motivos mais do que suficientes para continuar em nossa companhia. Nós, Direto ao Ponto, ficamos por aqui. Voltamos no próximo sábado, como sempre, depois do Jornal da Zimbo, com um tema que julgamos ser do seu interesse. Boa noite e até para a semana.